Nada me prende, a nada me ligo, a nada pertenço. Todas as sensações me tomam e nenhuma fica. Sou mais variado que a multidão de acaso. Sou mais diverso que o universo espontâneo. Todas as épocas me pertencem em um momento. Todas as almas, um momento, tiveram seu lugar em mim. Fluido de intuições, rio de supor mas, sempre ondas sucessivas, sempre o mar, água desconhecendo-se, sempre separando-me de mim, indefinidamente. Foi no século XVIII, no final do século XVIII, que o Kant escreve um texto chamado O que é Iluminismo. Immanuel Kant, filósofo alemão, estava dialogando na época com as instituições predominantes ali, a igreja era uma delas, e foi questionado por essas instituições sobre o que era essa ideia que ele estava defendendo, que tinha por síntese o que ele chamava do salto do homem da sua menoridade, que era um espaço quase de grito de autonomia do homem em relação às instituições de pensar por si mesmo. Um tempo depois, aliás, muito tempo depois, alguns séculos depois, o Henrique de Lima Vaz, aqui no Brasil, um teórico brasileiro, foi pensar essa realidade do iluminismo e disse que a gente, de algum jeito, tirou a instituição e colocamos o homem mesmo no lugar. Isso gerou um caminho de muito mais angústia, porque antes eu tinha quem recorrer na hora que eu tinha minhas questões e o desafio da vida, de explicar por que eu tinha que fazer as coisas, eu procurava uma instituição. E tive que responder agora a partir de mim mesmo. Esse espaço individual, onde a gente sai da instituição e vai para um lugar mais de construção interna, é onde abre caminho também nessa realidade que a gente vive de mundo digital. A experiência do usuário, o espaço de UX, a ponto, por exemplo, do Steve Krug escrever um livro chamado Não Me Faça Pensar. Ou seja, esse caminho onde o produto e o serviço seja pensado de um jeito que eu não precise pensar sobre ele. A minha experiência vai estar no centro das atenções do seu produto ou do seu serviço. É interessante para mim que nesse ambiente do UX, da experiência, já predita lá no salto do homem da sua menoridade, o espaço onde o indivíduo tem autonomia, que surge uma tensão na condição da liderança. De um lado, uma tradição onde a tatuagem da organização, da instituição, está cravada em cada pessoa, 20, 30 anos se relacionando com a mesma organização, ou uma vida dedicada a uma instituição. E do outro lado, no extremo, a saída desse ambiente de tatuagem para o outro polo, onde mora o narcisismo, onde eu não estou a favor de nenhum lugar, eu estou a favor de mim mesmo. Esse espaço de estar a favor de mim mesmo é a condição onde eu construo o meu mundo a partir das minhas referências. Nesses extremos, onde moram a tatuagem cravada da instituição e o espaço do narcisismo, que parece haver um ambiente para pensar o solo, possibilidades para lidar com o comprometimento de um outro lugar. É de Gerd Leonhardt, a expressão obesidade digital. O futurista estava pensando sobre o futuro da humanidade em Tecnologia versus Humanidade, a obra dele, e ele tentou estabelecer um paralelo muito interessante de que, assim como a sociedade americana estava adoecendo por conta da má alimentação, ia ser necessário selecionar melhor o que comia, ele percebia o mesmo movimento acontecendo com a nossa vida digital diante dos estímulos que a gente teria. Ele descobriu bem rápido o que de fato aconteceria com a gente num tempo como a pandemia, por exemplo. Quando eu fiquei olhando para esse princípio do pensador alemão, eu percebi que durante esse espaço que a gente ficou confinado, a gente sofreu com o efeito selfie. O efeito selfie é esse movimento onde a imagem que a gente mais olhou na pandemia foi a gente mesmo. O mundo foi reduzido ao ambiente de casa. E, naturalmente, quanto mais você vê de você e mais você escuta suas opiniões,
a tendência é a gente ir gostando desse movimento. E o espaço de interação do mundo reduzido, onde a gente tem menos possibilidades, é a gente começar a concordar com mais frequência sobre o que a gente pensa. Esse efeito, para mim, que a gente acabou de viver, gerou um desafio para qualquer tipo de instituição e organização que gerou uma grande renúncia, por exemplo, que foi o movimento americano recente. Então, a primeira tensão nesse movimento, onde o líder precisa lidar com esse espaço da tatuagem e o narcisismo, aparece com a qualidade da renúncia. Nunca as disponibilidades, tanto econômicas quanto de contexto, foram favoráveis para que a gente tivesse uma grande renúncia dos trabalhadores. Fato é que a mão de obra qualificada e que pode escolher onde trabalhar, enfim, começou a tomar decisão baseada no seu espaço individual e não na instituição que serve. A tensão dessa renúncia, de renunciar ao espaço individual para ir na direção do coletivo, é uma tensão que a liderança precisa lidar todos os dias. Entre a preferência de passar 3 dias no escritório e 2 dias na minha casa, ou estar full home office, eu prefiro escolher aquilo que é a maior convenção para mim, a depender do lugar que eu escolhi morar, a depender da empresa que eu escolhi trabalhar e do espaço que eu escolhi construir para mim. Essa tensão da renúncia, de ter que renunciar a algo em prol do coletivo, abre para mim o comprometimento com a segunda tensão, que é o senso de coletividade. No senso de coletividade, eu tenho muito mais desafio de conseguir ceder aos espaços que não fui eu que construí. É bem fácil descobrir isso dentro de um time, com a chegada de um novo participante que durante 1 ano continua com o discurso que acabou de chegar na organização ou naquele espaço. Que depois de 1 ano continua assumindo para si a resposta, que é a resposta que ele acredita e não aquela que o grupo precisa. Um fato que me chamou muita atenção, num tempo numa empresa fazendo trabalho de cultura, um líder recém-contratado numa posição de alto executivo, pegou um valor da organização e foi usar aquele valor da organização na primeira palestra que ele tinha ao time. Na primeira palestra ele se referiu ao valor, e vou dar o exemplo que o valor é criatividade, por exemplo. Ele abriu dizendo: eu não acredito em criatividade, eu prefiro falar sobre inovação. Ele muda a concepção do valor baseado no seu espaço individual e não na articulação daquela comunidade coletiva. A tensão de um líder em construir princípios e fazer artefatos e rituais que sirvam para aquele coletivo e acomode os espaços individuais é super difícil. O que abre para mim uma terceira perspectiva, que é a ideia de longevidade. A tensão da longevidade é que no mundo líquido, onde nada é feito para durar, a gente quer se relacionar em curto espaço de tempo com as coisas que a gente está experimentando. E a ideia de instituição por si só é uma ideia de longevidade. Ninguém cria uma instituição para durar pouco. Ou raramente se cria uma instituição para durar pouco. É na perenidade que as empresas se pegam quando estão construindo seu plano de negócios. É na ideia de perenidade que uma banda começa a tocar junto. É na ideia de perenidade que as orquestras se organizam. É na ideia de perenidade que um time de futebol tenta construir o máximo de tempo possível com seus atletas. E essa ideia de longevidade, onde tudo é feito para ser consumido imediato, que consome a atenção do líder em construir coisas para durar. E essa tensão de comprometimento a longo prazo fica impactada. Nessa segunda perspectiva, nessa segunda tensão onde mora a coletividade, que tem um desafio de sair do meu espaço individual e ir na direção do grupo. E na terceira, nesse espaço de renúncia, a impossibilidade de fazer um time funcionar a partir da minha própria perspectiva o tempo inteiro, inclusive na condição de liderança. E é nesses espaços onde a gente tem o extremo da tatuagem e o extremo do narcisismo, que cria-se um campo de tensões que passam pela ideia de longevidade, coletividade e renúncia. Entre um espaço longevo de construir uma instituição para durar, a coletividade onde a força do coletivo seja maior que o indivíduo, e a renúncia de abrir mão da própria condição na direção do grupo, seja o líder ou o contexto que ele precisa gerar para o grupo, que surge um novo ambiente, um solo onde o líder precisa encontrar novas possibilidades de resposta. Há uma pergunta sobre comprometimento
que é muito mobilizadora para mim sobre com o que você está comprometido quando faz o que faz. Eu aprendi ela com o Mário Lúcio, ele diz ter aprendido com a Cristina Darcy, que é a quem você está servindo. Essa pergunta sobre a quem você está servindo ou com o que você está comprometido fala muito sobre esse espaço da condição de liderança. O primeiro caminho que me parece criar fendas ou abrir possibilidades no meio dessas tensões todas é descobrir a quem serve. Esse espaço de serviço, não só a quem, se é a você ou ao grupo que você está servindo, mas a que está sendo servido. Porque você pode servir ao grupo, no fim, como espaço de vaidade. É possível que a gente sirva a uma causa como um espaço de status. Você pode servir a uma causa por piedade de si mesmo, por desafio de estima. Então, essa pergunta do serviço é muito importante, me parece ser importante nesse espaço de construção de time, nesse espaço de comprometimento. Com que se está comprometido vir atrelado com a que se está servindo. E nesse lugar do serviço que a gente abre a possibilidade para um segundo caminho. O segundo caminho, na minha percepção, mora nessa sabedoria de escolher as batalhas do espaço individual e coletivo. É muito difícil que a força de um coletivo consiga identificar onde preservar o espaço individual o tempo todo. Mas também é muito difícil saber qual é o espaço de respeito, construção, um espaço onde eu tenho autonomia, autenticidade para ser quem sou, ou estar comprometido comigo em alguma instância, no meio de um coletivo. A sabedoria de escolher quando vai servir a si, quando vai servir ao grupo, ou fazer essas duas coisas funcionarem, me parece ser um caminho saudável para construir possibilidades em meio a essas tensões. E numa terceira perspectiva de caminho, é descobrir que a gente, de fato, sozinho não consegue decidir nada. Suplantar a inteligência coletiva para colocar perspectiva individual, além de ser um caminho perigoso, parece formar um tipo de gente arrogante. Talvez esse caminho de construir um espaço de humildade e menos arrogante, de encontrar possibilidades em que o grupo ensine para si um processo legal, onde não necessariamente a sua própria sabedoria que está regindo uma questão pode ser uma possibilidade de resolver essas tensões de comprometimento. É muito legal quando a gente tem autonomia para decidir os nossos espaços, mas mais legal ainda é saber que tamanho da cerca que a gente tem e onde esbarra na do outro. É nesse espaço em que mora a humildade, o serviço de saber a quem e a que está servindo, e o espaço da sabedoria de escolher as batalhas do individual e do coletivo, que pode construir um caminho virtuoso nesse solo que mora essas tensões da tatuagem até o narcisismo. E é nessa perspectiva onde a gente encontra as tensões, nos polos que moram entre a tatuagem de imprimir na própria pele uma instituição e servir aquela instituição como se não houvesse espaço individual, e no outro polo, onde eu estou a serviço de mim mesmo e eu lido com a realidade como se tudo precisasse caminhar no meu entorno, que surgem os caminhos de possibilidades do solo. Um caminho que leve para o serviço, uma atitude mais humilde diante do coletivo e a escolhas mais sábias sobre o espaço individual e coletivo. O solo também é um espaço da gente pensar sobre comprometimento e criar outras possibilidades para a liderança nesse tema.